Olá, sejam todos bem-vindos ao Sã Doutrina. O Sã Doutrina é o nosso programa de toda quarta-feira da Igreja Presbiteriana de Pinheiros, que oferece a você gratuitamente um curso básico de Teologia Reformada. Esse é o nosso 34º programa e nós estamos estudando Antropologia Bíblica, quem é o homem segundo as Escrituras, e esse é o nosso 9º programa dentro desse tema, Antropologia Bíblica, parte 9, e hoje nós vamos falar sobre o pecado original. Antes de entrarmos nesse assunto especificamente, nós vamos lembrar de modo bem breve o que nós vimos até aqui no último programa mais especificamente. Nós vimos que o pecado, ele teve como resultado o sentimento de vergonha e a fuga da responsabilidade. Quando nós lemos o texto de Gênesis 3, e nós lemos mais de uma vez nos últimos programas, nós vimos que esses foram dois efeitos, dois resultados do primeiro pecado. Sentimento de vergonha e fuga da responsabilidade. Nós vimos também que tanto a serpente quanto a mulher e o homem, eles receberam o juízo de Deus depois do pecado. E vimos também, por fim, a universalidade do pecado. Esse é o termo usado normalmente em teologia, a universalidade do pecado, que basicamente significa que todas as pessoas, em todas as épocas, foram manchadas pelo pecado. O fato de que Adão era o nosso representante diante de Deus, a sua obediência passaria para a sua posteridade, a sua desobediência também passaria para a posteridade. No caso, ele desobedeceu, o primeiro casal desobedeceu, especificamente Adão, o nosso representante, ele desobedeceu a Deus, ele pecou, e essa desobediência, esse pecado, essa mancha, ela passa para toda a sua posteridade. De forma que todos, repetimos, todos os seres humanos, todos os filhos de Adão, usando uma linguagem lá do C.S. Lewis, eles foram manchados com o pecado, ok? Então, dito isso, o programa de hoje, então, nós vamos falar sobre o pecado original. Pecado original. Primeiro, nós vamos fazer uma distinção entre pecado original e pecado atual, tá? Esses são termos técnicos teológicos e que têm significados específicos. Pecado original é uma coisa, pecado atual é uma outra coisa. O que é pecado original? E lembrando que nós estamos utilizando como livro básico, para o nosso curso aqui de teologia, o livro Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman, publicado aqui no Brasil pela editora Cultura Cristã. Então, esse é o livro básico, de antropologia, que nós estamos utilizando como livro texto, e quando utilizarmos outras fontes, elas serão citadas. Fechando esse parêntese, voltando então para a questão sobre o que é pecado original. Pecado original é o estado pecaminoso e a condição pecaminosa em que todo ser humano nasce. É o estado pecaminoso, a condição pecaminosa em que todo ser humano nasce. Todo ser humano nasce em pecado. Todo ser humano, ele nasce sob essa condição pecaminosa, com a mancha do pecado. Isso é pecado original, ok? Essa transmissão do pecado para toda a posteridade de Adão. O que é pecado atual? O que é pecado atual? São todos os pecados por ação, por palavra ou por pensamento que o ser humano comete, tá? Obviamente que uma coisa tem a ver com a outra, só existe pecado atual porque existiu o pecado original, O pecado atual, as nossas palavras, atitudes, intenções, os nossos atos, que são cometidos hoje, que nós cometemos infelizmente ontem, eles são chamados de pecados atuais, eles são um retrato do pecado atual. E eles são um resultado do pecado original, tá? Então, primeiramente, esses dois termos, pecado original e pecado atual. Usamos a expressão pecado original por duas razões. Essa aqui é a forma como o Anthony Huckman explica. O motivo pelo qual ele utiliza-se dessa expressão pecado original. Em primeiro lugar, porque o pecado tem a sua origem na época da origem do homem. Por que pecado original? Por que esse termo? É porque o pecado teve origem na época lá da origem do ser humano. Ou seja, foi aquilo que aconteceu, narrado lá em Gênesis 3, com o primeiro casal. Especificamente, nós destacamos Adão porque ele é o representante de toda a humanidade, E mais ao fim do nosso estudo, nós vamos falar sobre o nosso segundo representante,
todos os homens ou estão no primeiro Adão ou no segundo Adão, ok? Mas por que nós utilizamos então a expressão pecado original? Primeiro, porque o pecado ele tem sua origem na época da origem do homem. E o segundo motivo seria porque o pecado que chamamos original, ele é a fonte de todos os nossos pecados atuais. Embora, e aqui nós temos que fazer esse destaque, embora, por mais que nós afirmemos isso, o quê? Por mais que nós afirmemos que o pecado original é a fonte de todos os pecados atuais, com isso nós não queremos isentar a nossa responsabilidade pelos pecados que nós cometemos, tá? Então vamos guardar bem esse ensino, tá? Pecado original, aquele pecado, como nós dissemos aqui, né? A condição pecaminosa, o estado pecaminoso em que todo ser humano nasce, né? Como um reflexo daquilo que foi cometido lá pelo nosso primeiro representante. Os pecados atuais são os pecados que nós cometemos no dia a dia. Então existe uma distinção, mas existe também uma relação entre esses dois conceitos, tá? E agora, quando nós falamos isso, ou seja, que os pecados atuais, eles só existem porque existiu um pecado original, nós não estamos isentando da responsabilidade quando nós cometemos os pecados atuais, ok? Um detalhe importante, tá? E você vai depois poder acompanhar aí essa citação aí no teu vídeo. O Anthony Huckman afirma o seguinte, preste atenção: sobre as descobertas científicas que levantam questionamentos sobre a historicidade do texto de Gênesis, ele diz o seguinte: uma vez que o Novo Testamento ensina claramente que a queda do homem foi um evento na história subsequente, é imperioso que continuemos a sustentar a doutrina histórica do pecado original. As dificuldades que a pesquisa científica moderna tem nos colocado com relação à narrativa do Gênesis devem, portanto, ser consideradas como problemas com os quais temos que conviver, na esperança de que soluções adequadas sejam um dia encontradas antes do que uma informação remova o claro ensino da Bíblia, ok? Então, o Anthony Huckman, ele deixa bem claro que não é fácil entender tudo o que se passou naquele contexto ali do primeiro pecado, da queda do ser humano. E não existe nenhum tipo de descoberta científica que vai poder fazer com que o cristão ele abale as suas convicções sobre aquilo que aconteceu. E a ideia também que está por trás dessa frase dele é que a ciência, nas suas mais variadas facetas, né, ou seja, as várias ciências, quando elas de alguma forma se desdobram, se debruçam sobre a questão do que aconteceu lá em Gênesis 1, 2 e principalmente Gênesis 3, que tem a ver com o nosso assunto, elas corretamente interpretadas, elas não vão entrar em choque com aquilo que é revelado ali. Mas elas corretamente interpretadas com as lentes corretas, elas vão, na verdade, corroborar com tudo, com todas as informações que estão ali presentes no evento de Gênesis 3, tá? Essa é um parágrafo aqui que nós retiramos lá do nosso livro Texto, Criados à Imagem de Deus, do Anthony Huckman. Bavinck também faz um comentário que você vai poder acompanhar na sua tela, tá? Ele diz o seguinte: a doutrina do pecado original é um dos mais importantes, mas também dos mais difíceis tópicos em dogmática, né, em teologia sistemática. Dogmática é a forma como ele chamava, né, como os teólogos da época dele e no país dele, ali na Holanda, chamavam a teologia sistemática. Então é muito importante estudar sobre a questão do pecado original, mas é um tópico difícil, o refletir sobre essa questão. Dito isso, vamos continuar então a nossa aula, o nosso estudo. A razão pela qual essa doutrina é tão importante, ela é dupla. Basicamente, ela é importante por dois motivos, de repente existem outros motivos, mas principalmente esses dois motivos aqui que nós vamos citar. Em primeiro lugar, porque a Bíblia ensina. Ela é importante porque a Bíblia ensina. Então, se a Bíblia ensina, é importante. Tanto é que dentro, né, dos estudos de cosmovisão cristã, né, ou seja, uma maneira de você interpretar a vida a partir das Escrituras, nós temos três
conceitos que devem ser obrigatoriamente levados em conta. E um deles tem a ver com esse assunto. Só para a gente ter uma ideia de quão importante é a questão do entendimento correto sobre o pecado, né? Então, quando nós buscamos interpretar a realidade a partir da lente das Escrituras, nós temos que considerar esses três conceitos: a criação, a queda e a redenção. Tudo foi criado por Deus perfeitamente. Tudo aquilo que foi criado por Deus tem, infelizmente, a mancha do pecado com a queda, criação, queda e redenção. Ou seja, em Jesus Cristo, aquilo que foi criado por Deus, manchado pelo pecado, em Jesus Cristo experimenta redenção. Então, qualquer busca por entendimento coerente com as Escrituras sobre a questão do homem, e a gente está buscando entender isso, né? A questão da antropologia, ela deve levar em consideração o que as Escrituras falam sobre o pecado, sobre a queda. Então, a questão do pecado original é importante porque a Bíblia ensina, e em segundo lugar, o segundo motivo que torna esse estudo tão importante é que somente quando compreendemos qual a condição do homem por natureza, ou seja, a parte de Deus, né, é que podemos entender sua necessidade de renascimento e de completa renovação operada tão somente pela redenção no Senhor Jesus Cristo. Uma pessoa, trocando em miúdos, né, uma pessoa que não compreende o quão o homem foi infectado, influenciado, manchado, distorcido pelo pecado, uma pessoa que não compreende isso, nunca vai compreender a necessidade de salvação, nunca vai compreender a necessidade de redenção, nunca vai compreender, consequentemente, a necessidade que o homem tem de Deus, do Senhor Jesus Cristo, ok? Então, por esses dois motivos, essa doutrina é tão importante. A Bíblia ensina e porque é necessário para que nós conheçamos quem nós somos, o estado do pecado em que o ser humano se encontra depois da queda, para que ele compreenda a sua necessidade de salvação. A doutrina do pecado original nos diz quais são os efeitos do pecado de Adão em nossa vida. E o pecado original, ele inclui duas coisas: culpa e corrupção. E nós vamos ver isso agora. O que seria culpa? Culpa é um conceito judicial ou legal, ou seja, lá do ambiente do mundo jurídico, do mundo do direito, que descreve a relação de uma pessoa com a lei. Tá? Sempre quando nós falamos que uma pessoa está culpada, nós estamos falando da relação que ela tem com a lei. Culpa é o estado em que alguém se encontra quando ele transgride uma lei. No caso específico, a lei de Deus. Então, quando nós falamos de pecado, nós estamos falando de errar o alvo. O homem foi criado por Deus e para Deus para viver para a glória de Deus. Quando ele peca, ele não acerta esse alvo, ele erra esse alvo. Ele vive para qualquer outra coisa, menos para a glória de Deus. Então, o pecado original inclui culpa e o pecado original também inclui corrupção. Continuando a falar sobre culpa, a culpa é uma condição, né, como eu disse, de se merecer a condenação. Uma pessoa condenada merece a condenação, uma pessoa culpada, ela merece a condenação da lei que ela infringiu, ou de se estar sujeito à punição porque a lei foi violada. Então, quando dizemos que o pecado inclui culpa, não queremos dizer que isso é com isso que cada um de nós é considerado pessoalmente responsável pelo que Adão fez. Não é isso que nós estamos dizendo. Você e eu não podemos ser considerados diretamente responsáveis por algo que uma outra pessoa fez. E eu sei que isso, de repente, levanta algum tipo de dúvida. Então se eu não posso ser considerado culpado por algo que eu não fiz, como explicar, então, a questão do pecado original, que exatamente fala, como nós dissemos no início do nosso programa de hoje, que tem a ver com essa transmissibilidade, né, daquilo que Adão fez para toda a sua posteridade. E aqui a chave para a gente entender como resolver essa equação é entender uma estrutura que a Bíblia nos ensina. Adão foi criado não somente como um ser individual. Ele é um ser individual, sempre foi um ser individual, mas esse ser individual era um representante de todos os indivíduos que viriam depois dele, ok? Então, nós não somos responsáveis diretos por aquilo que Adão fez, ele é responsável. Só que tem um detalhe que as Escrituras deixam bem claro: Adão era o nosso representante, Adão era o nosso cabeça federal, ele representava toda a humanidade. E o ato dele, de alguma forma, reverbaria,
né, reverberaria lá pela frente em todas as pessoas que viessem depois dele. Então a doutrina do pecado original ensina que nós estamos compreendidos na culpa do pecado de Adão, porque ele agiu como nosso representante quando cometeu o primeiro pecado. E aí nós vamos ler um texto, o primeiro texto bíblico do nosso programa de hoje, né? Nós estamos buscando trabalhar com alguns conceitos, e agora nós vamos ver um primeiro texto bíblico que fala exatamente sobre isso. Você vai poder acompanhar na sua tela. 1 Coríntios 15, 22. Lá está escrito assim: porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo, que é o segundo Adão. Então esse é um dos vários textos que deixam bem claro, né, essa representatividade que Adão tinha em relação a todos aqueles que viriam depois dele, né? Então, aquilo que nós dissemos há alguns minutos atrás, você não foi responsável direto, nós não fomos responsáveis direto pelo o primeiro pecado, o pecado de Adão. Mas esse pecado de Adão, ele foi cometido por alguém, Adão, que era o representante de todos nós, tá? De todas as pessoas. Então, repetindo, por culpa original, né, a culpa compreendida no pecado original, nós queremos dizer que merecemos a condenação porque Adão, nosso representante e cabeça, transgrediu a lei de Deus. Por isso nós pecamos, né? Por isso nós merecemos a condenação. E corrupção, nós afirmamos que existem dois aspectos relacionados ao pecado original: culpa e, próximo item, condenação. O que seria condenação? Em distinção da culpa, que é um conceito judicial, a corrupção, ela é um conceito moral, tá? Culpa e corrupção. Corrupção é um conceito moral. Ela tem a ver com a nossa condição moral em vez de nossa situação legal, a situação com a lei. Então nós podemos definir corrupção original como corrupção resultante do pecado original. A partir do momento que houve o pecado, a partir do momento que o primeiro casal caiu, a partir do momento que o nosso representante caiu, né, ele sofreu a queda em pecado, a consequência disso foi a corrupção de todo gênero humano. Então, como a corrupção de nossa natureza, que é a consequência do pecado e que produz pecado. Então, o pecado, ele gera pecado. O pecado, ele gera culpa. O pecado, ele gera corrupção. O pecado, ele gera condenação. Agostinho chamou a cobiça envolvida no pecado original tanto de filha como de mãe do pecado, né? E Huckman faz uma distinção entre o que ele chama de depravação generalizada e incapacidade espiritual. É aqui que nós entraremos abordando o conceito de depravação total. Depravação total é um termo mais conhecido dentro da teologia reformada, mas Huckman prefere chamar de depravação generalizada e ele vai explicar por quê. É interessante a gente caminhar junto com o argumento dele só para entender o porquê. Ele não discorda do termo depravação total, não, mas só que ele prefere o termo depravação generalizada, porque, e aí nós vamos entender o porquê, não quero adiantar aqui não, tá? Basicamente o argumento dele é o seguinte, uma frase dele, você pode acompanhar aí também. O que eu prefiro chamar de depravação generalizada tem sido tradicionalmente conhecida na teologia reformada como depravação total, um termo que tem sido frequentemente mal entendido, né? Então, na opinião de Huckman, o termo depravação total, ele pode gerar naqueles que ouvem, naqueles que leem, um mal entendido. E na opinião dele, tá? Na opinião dele, esse mal entendido é resolvido quando você tira o total e coloca generalizada, tá? Você tira o adjetivo total e coloca o adjetivo generalizado. Então, o que depravação, antes da gente entender o que significa depravação total ou depravação generalizada, eu vou utilizar esses dois termos, tá, para falar da mesma questão, vamos buscar entender o que não significa depravação total.
O que não é depravação total? O que não é depravação generalizada? Em primeiro lugar, depravação generalizada não significa que cada ser humano seja tão completamente depravado quanto eventualmente poderia vir a ser, tá? Então, na opinião de Huckman, quando você olha para o termo, né, quando você lê o termo depravação total, é possível que a primeira ideia que vem em sua mente seja de que, bom, já que existiu o pecado, o homem agora, então, ele tem ele sofre essa mancha, né, ele foi manchado, ele foi distorcido, ele agora é um ser depravado, totalmente. Quando nós falamos isso, pode dar a entender que tudo e absolutamente todos os aspectos, no grau máximo, estão manchados de pecado. E não é isso que o termo depravação total quer ensinar, ok? O que não significa? Esse é o primeiro ponto. O que depravação generalizada também não significa? Além disso que nós falamos, não significa que pessoas não regeneradas, elas não têm uma consciência por meio da qual possam distinguir entre bem e o mal. Ou seja, quando nós falamos que o ser humano ele é totalmente depravado, né? Ele é generalizado, de modo generalizado, depravado, nós não estamos querendo afirmar que aqueles que não creem em Deus não consigam fazer distinção entre certo e errado, em algum nível, entre bem e mal, em algum nível, tá? É possível, eles conseguem sim, tá? E em terceiro lugar, o que depravação total não significa é que pessoas não regeneradas se entregarão inevitavelmente a todo tipo concebível de pecado, né? E pode dar a entender, para alguém que não conheça o termo, né? Quando você fala que o ser humano ele é totalmente depravado, alguns podem entender exatamente isso daqui, que então quer dizer, então todas as pessoas vão ser o pior do que elas podem ser, elas vão se entregar a todos os tipos, de modo inevitável, a todos os tipos de pecado? Não. Depravação total e depravação generalizada não querem dizer isso. E por fim, depravação total ou depravação generalizada não significa que as pessoas não regeneradas sejam incapazes de realizar certas ações boas e úteis na opinião de outros. Ou seja, é possível sim que uma pessoa não crente, não regenerada, que não crê em Deus, que não crê no Senhor Jesus, ela consiga praticar atos bons do ponto de vista social, do ponto de vista horizontal. Uma pessoa não regenerada não consegue produzir um ato bom do ponto de vista vertical. Isso é verdade. Mas quando nós dizemos, né, que depravação total, que o homem ele está totalmente depravado, nós não queremos dizer então que uma pessoa ímpia não consiga praticar bons atos bons do ponto de vista social. Ou seja, alguém que não é regenerado consegue praticar algo que mereça o aplauso de outra pessoa que de repente não é regenerada também, ou até de um cristão. É por isso que você pode ter certeza que, por exemplo, um não cristão ele pode produzir bons atos do ponto de vista social. Né? Um ímpio, ele claro que ele pode ser um bom cidadão do ponto de vista horizontal, um bom pagador dos seus impostos, uma pessoa responsável, uma pessoa que preza pela questão da pontualidade, né? Uma pessoa assídua nos seus compromissos, né? Ou seja, tudo isso são coisas boas do ponto de vista social. Elas não têm nenhum valor do ponto de vista redentor, redentivo, né? Salvador, nada disso. Mas do ponto de vista social, sim, são virtudes, ok? Então, aproximando do final desse nosso programa, Huckman prefere usar o termo, então, depravação generalizada, justamente pelo fato do termo depravação total sugerir todos esses 4 pensamentos. Não é que o depravação total está errado por isso, mas, na opinião de Huckman, pode sugerir todos esses 4 equívocos que nós acabamos de elencar, ok? Então, agora as nossas considerações finais e aplicações desse nosso programa que trata sobre o pecado original. Então, em primeiro lugar, nós vimos a distinção entre pecado original e pecado atual, e esperamos que tenha ficado claro essa distinção desses 2 conceitos importantes. Nós vimos também a diferença entre culpa, que é um conceito mais do mundo jurídico, né? Conceito mais legal, judicial, e corrupção, que é um conceito que está mais relacionado à questão moral. Nós vimos também o que é depravação total,
Perdão, na verdade nós não vimos o que é, nós vimos o que não é depravação total ou depravação generalizada, né? Depravação total ou generalizada não é nenhum dessas quatro ideias que nós colocamos nesse final da nossa aula. E nós podemos afirmar com toda certeza que qualquer antropologia séria, ou seja, qualquer busca por entender quem é o homem, segundo as Escrituras, ela partirá do princípio de que o homem é um ser caído. Ou seja, há algo errado conosco, há algo errado com o ser humano. Quem não acredita nas Escrituras, né, em Deus, e não se refere às Escrituras, ele também pode chegar a essa conclusão de que há algo errado com o ser humano. E vários chegaram a essa conclusão, tanto no mundo da antropologia, quanto nos estudos da filosofia e de outras áreas, né? Existe algo errado com o ser humano. Ou seja, toda antropologia minimamente séria, ela não vai afirmar que o ser humano é um ser essencialmente, que ele nasce bom, né, e coisas do tipo. Tá? A Bíblia chama esse algo errado de pecado, a desobediência em relação à vontade de Deus. E a última consideração, somente pela misericórdia e graça de Deus, em Jesus Cristo, é que o problema do pecado ele é resolvido, é que a culpa é resolvida, é que a corrupção é resolvida, né? Os efeitos do pecado original, os pecados atuais, eles são resolvidos. Somente pela graça de Deus, pelo arrependimento, que produz arrependimento, somente pela misericórdia e pela graça de Deus que produz arrependimento e fé no Senhor Jesus Cristo. E um detalhe que nós vamos ver mais à frente, em outros programas, é que o ser humano, ele é um ser totalmente dependente de Deus. O ser humano, ele é totalmente dependente de Deus. Sendo assim, nós terminamos a nossa aula de hoje, esse nosso programa, número 9, né, sobre antropologia bíblica, e o nosso programa geral de número 34, tá? E no próximo programa nós vamos ver a parte 10 da antropologia bíblica e falaremos sobre o que é. No finalzinho dessa aula, né, do nosso programa, nós falamos sobre o que não é depravação total ou depravação generalizada. Próximo programa, Deus permitindo, nós falaremos sobre o que é a doutrina da depravação total ou generalizada e falaremos também o que é incapacidade espiritual, ok? Então, bons estudos, um grande abraço e que Deus o abençoe.